Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. No vídeo de hoje nós vamos dar início às fases do procedimento da execução que visa a satisfação das obrigações de pagar quantia. No vídeo anterior eu fiz uma apresentação e a indicação de quais sejam essas fases do procedimento e hoje nós vamos começar a tratar da primeira fase que engloba a petição inicial, a citação, o arresto, a fixação de honorários advocatícios, logo ali no momento inicial do processo. Hoje nós vamos falar mais pormenorizadamente da petição inicial. Nós já tratamos aqui de diversos procedimentos executivos, de processos autônomos de execução para a satisfação da obrigação de entrega de coisa, de fazer, de não fazer. Em todos eles nós tratamos da petição inicial. A ideia hoje é nesse procedimento da execução para pagamento de quantia, que é mais extenso, que a gente venha a se dedicar e a tratar com mais ênfase dos dispositivos. Veja, eu já tinha lhes dito que aplica-se a petição inicial na execução, no que couber, o artigo 319 do CPC, que versa sobre os requisitos da petição inicial. Claro, esse dispositivo ele está lá na parte do código que versa sobre a tutela cognitiva, que tem uma outra lógica diametralmente oposta da tutela executiva, que é que nós estamos estudando. A cognição ela gira em torno da demonstração em juízo para formar o convencimento do juiz de alegações e provas. Por isso que o inciso 6º do 319 vai fazer menção às provas que o autor pretende provar suas alegações. Esse dispositivo, o inciso 6º do 319, não vai se aplicar à execução, mas no mais, naquilo que for compatível, a indicação do juízo, qualificação das partes, causa de pedir, formulação de pedido, tudo isso se aplica naturalmente à tutela executiva. No Código de Processo Civil, no capítulo que versa sobre a execução, a petição ela é tratada no artigo 798, que foi aquele que eu lhes disse que a gente já fez menção em outras passagens e vamos ver melhor ele hoje. Esse inciso 1º, a linha A, a gente já tinha estudado. Incumbe ao exequente na petição inicial, quando propõe a execução, juntar, instruir o título executivo extrajudicial. Qual é o sentido disso? Por que se exige a apresentação do título executivo extrajudicial? Em razão do princípio da formalidade, que nós estudamos na parte introdutória aqui da teoria geral da execução. Pelo princípio da formalidade, o Estado reconhece que a atividade que ele está em vias, sendo chamado a desenvolver, a atividade executiva, ela é mais agressiva, ela é potencialmente mais gravosa, mais danosa ao executado, ao sujeito passivo. Então ele incrementa e exige maiores formalidades, como a indicação, a apresentação de um título executivo, nesse caso aqui, o título executivo extrajudicial. Sendo imprescindível a juntada do título executivo extrajudicial, pelo princípio da formalidade, a gente pode tratá-lo como o artigo 320 do CPC, que determina que a petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Também no artigo 801 do CPC, agora especificamente quanto à execução, nós veremos que há uma hipótese de emenda da petição inicial na execução quando não vier acompanhadas de documentos indispensáveis, como é justamente o caso do título executivo extrajudicial. Pois bem, avançando ali no 798, ao propor a execução, incumbe ao exequente instruir a petição inicial com a linha B, com demonstrativo do débito atualizado, até a data de propositura da ação. Sempre nesse tipo de obrigação, quando se tratar de execução por quantia certa. Por isso que eu não tinha tratado desse dispositivo nas outras obrigações com os senhores. Por quê? Porque a obrigação de pagar quantia, ela admite variação. Então, se o título é de janeiro e a execução é proposta em junho, nós teremos uma correção monetária, eventualmente juros legais, juros contratuais incidindo. Na obrigação de entrega de coisa, entregar um carro numa semana, a obrigação vai ser a mesma na outra semana, no outro mês.
Então não admite variação. No máximo, se pode cogitar de perdas e danos, mas aí é outra questão. A obrigação em si, de entrega de coisa, fazer e não fazer, não admite variação. Diversamente, a obrigação de pagar quantia que nós estamos estudando, ela admite variação. Por isso que deve, então, ser apresentado o demonstrativo do débito atualizado. Se você tem um título lhe apontando ser o credor de R$1.000 e você ajuiza uma execução para cobrar 1.800, tem que demonstrar o porquê de 1.000 passou para 1.800. E aí são diversos fatores que incidem. Por isso que o parágrafo único desse mesmo 798 vai dizer que o demonstrativo do débito deve conter o índice de correção monetária adotado, a taxa de juros aplicada, os termos inicial e final de incidência, tanto da correção monetária quanto da taxa de juros, a periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso, e a especificação do desconto obrigatório realizado. Ok? Então, o demonstrativo deve conter essas informações. Na linha C do inciso 1º do 798, nós temos a previsão de que o exequente deve instruir a petição com a prova de que se verificou a condição ou o termo, se for o caso. Esse aqui se aplica a todos os tipos de execução. Tá? Nós vimos que a execução que o título deve ser exigível, que a obrigação, na verdade, a obrigação representada no título deve ser exigível. Então você não pode juntar um título executivo extrajudicial cujo vencimento não se deu ainda. Então você tem que demonstrar que ocorreu a condição, que ocorreu o termo para que você possa propor. A linha D, a petição inicial deve ser instruída também, quando for o caso, com a prova de que adimpliu a contraprestação que lhe corresponde ou que lhe assegura o cumprimento, se o executado não for obrigado a satisfazer sua prestação, senão mediante a contraprestação do exequente. Quer dizer, uma hipótese aí de exceção do contrato não cumprido, né? Se a prestação do executado depende do exequente ter adotado alguma providência, ele tem que demonstrar o exequente. Então, acaba sendo uma complementação ali da condição da linha anterior, ok? Então, está visto aí o inciso 1º do 798. Mas aí ele tem também o inciso 2º. Incumbe ao exequente, ao propor a execução na petição inicial, indicar a espécie de execução de sua preferência, quando por mais de um modo ela puder ser realizada, a execução puder se realizar. Nós veremos, especialmente nas execuções especiais, diferenciadas, a título de exemplo, execução de alimentos. Na execução de alimentos nós podemos ter o procedimento na qual o executado pode ser preso, ou o exequente pode optar pela execução tradicional, pela via de penhora, expropriação dos bens. Então ele deve indicar se por mais de uma via se pode alcançar, porque a jurisdição é inerte. O exequente deve indicar os nomes completos do exequente e do executado, seu número de inscrição no CPF/CNPJ, a qualificação das partes, como consta lá do 319, inciso 2º. E a linha C, que é muito importante. O exequente ele deve indicar os bens suscetíveis de penhora, sempre que possível. Nós vimos que a execução para pagamento de quantia, ela se desenvolve por expropriação. A gente quer alcançar satisfação, para satisfazer a gente tem que expropriar, mas para expropriar nós temos que penhorar. Então a penhora é um ato preparatório da expropriação. O exequente, com o Código de 2015, passou a poder indicar os bens do executado. Claro que aqui são os bens do executado, né, que podem vir a ser expropriados. O exequente passou a ter a primazia de indicação. É uma medida para trazer efetividade à jurisdição. Claro que nós vamos tratar disso com mais detalhes quando chegar lá a fase da penhora. Mas eu quero já desde logo fazer algumas referências normativas aqui dessa linha C do inciso 2º desse artigo 798. Essa indicação por parte do exequente, que é um dispositivo importantíssimo, é importante dizer que não vincula o juiz. Quer dizer, olha o parágrafo 2º do 829. A penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se outros forem indicados pelo executado e aceitos pelo juiz, mediante demonstração de que a constrição proposta lhe será menos onerosa
e não trará prejuízo ao exequente. Quer dizer, aqui nós temos uma hipótese clara do princípio da menor onerosidade possível, não é isso? Se o exequente indicou um bem, o executado peticiona demonstrando em juízo que ele tem outras formas de satisfazer a obrigação, que a penhora, a expropriação daquele bem vai lhe trazer um prejuízo desproporcional e pede para que o juiz substitua. É possível? É possível. Então o exequente ele pode indicar, mas não há uma segurança de que será aquele bem. É possível que o executado, com esse argumento, baseado no princípio da menor onerosidade possível, consiga a substituição. Mas para o exequente, ao fim e ao cabo, o que importa é que tenha um bem a ser penhorado, ok? E uma outra consideração que nós temos que levar em consideração é que o exequente pode não saber, né? Aqui, a linha C do inciso 2º 798 está prevendo que o exequente vai indicar os bens penhoráveis sempre que possível, quer dizer, quando ele tiver conhecimento. E quando ele não tiver conhecimento? Percebo aí o 774, inciso 5º. O 774 trata dos atos atentatórios à dignidade da justiça, por conduta comissiva ou omissiva do executado. E no inciso 5º ele prevê que, se uma vez intimado, o executado não indicar ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os seus respectivos valores, nem exibir prova de sua propriedade, ele comete ato atentatório à dignidade da justiça, inclusive a certidão negativa de ônus, se for o caso. Então, quer dizer, quando o exequente não sabe bens do executado a ser penhorado, pode pedir para que o juiz intime o executado, para que o executado indique os bens, os seus bens que podem ser penhorados, sob pena de aplicação da pena de ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do artigo 774, inciso 5º. E aí percebam que o parágrafo único vai dizer que, nos casos previstos nesse artigo, o juiz fixará multa em montante não superior a 20% do valor atualizado do débito em execução, a qual será revertida a multa em proveito do exequente, exigível, executável nos próprios autos do processo, sem prejuízo de outras sanções de natureza processual ou material. Vejo então a importância desse dispositivo. Ainda voltando aqui à petição inicial, o 799, eu não vou cansar os senhores lendo tudo isso, não, dei uma olhadinha lá. Mas está aí prevendo aí que incumbe ainda ao exequente requerer a intimação de uma série de pessoas, né? Importante é entender a lógica. Veja, a finalidade desse dispositivo, do 799, é dar conhecimento a terceiros que sejam eventualmente interessados no bem que foi indicado à penhora, para que eles possam se manifestar. Então, por exemplo, vai ver ali, ó, o credor pignoratício hipotecário anticrético fiduciário, aquele que é titular de usufruto, uso ou habitação do bem que vai ser penhorado. Mas veja, aqui não haverá nulidade, a lei está trazendo uma ideia, uma lógica. O que importa é que esses sujeitos sejam intimados para se manifestarem, basicamente para resguardar o seu interesse naquele bem, para que não haja lesão a direito de terceiro. Tem que respeitar o devido processo legal quanto a todos. Mas a jurisprudência do STJ é no sentido de que, ainda que não se dê na petição inicial esse requerimento de intimação, não haverá nulidade se qualquer um desses terceiros, afetados com a penhora e expropriação do bem, conseguirem se manifestar e reservar o seu direito, a sua fração, em algum momento no processo. Então, se a intimação se dê ainda posteriormente a esse momento inicial, e ainda assim for possível a qualquer um desses terceiros se manifestar em tempo hábil, antes da expropriação, da penhora e da expropriação do bem, não haverá qualquer sorte de nulidade, ok? Bom, e aí a gente chega ao artigo 801. O artigo 801, que nós já analisamos em outras oportunidades, prevê que, se o juiz verificar que a petição inicial está incompleta ou não está acompanhada dos documentos indispensáveis à propositura da ação, aí aqui, ó, é 798 na veia, né? A título de exemplo, a petição inicial está incompleta. O exequente não indicou qual modalidade de execução ele quer, havendo mais de uma. Está incompleta.
tem que especificar. Está desacompanhada de documento indispensável, está sem o título executivo extrajudicial, está sem o demonstrativo atualizado do débito. O que o juiz faz? Oportuniza a emenda da petição inicial. O juiz determinará que o exequente a corrija no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento. É a mesma lógica lá da tutela cognitiva. Oportuniza a emenda da petição inicial, se tiver ok, segue o jogo. Se não tiver ok, o juiz pode indeferir a petição inicial. Aqui é a mesma lógica. Claro que ficou faltando a gente analisar quando o despacho preliminar é positivo, quer dizer, quando a petição inicial não está incompleta e quando não está faltando nenhum documento. Só que nós vamos fazer isso justamente na próxima aula, quando nós vamos falar então da citação. Ok? Senhores, é isso. Por hora é só. Fiquem todos com Deus e até a próxima.